Bom dia a todos vocês. Espero que tá tudo bem, espero que vocês também estejam bem. Hoje eu vou passar uma receita de pão de milho. Ele não é bem o pão de milho porque eu vou acrescentar uma farinha de trigo também, né? Então, mas daí dizem o pão misturado. Mas daí, então eu vou colocar assim, uma xícara de banha, a banha de porco. E eu coloco uma de açúcar. Meu pão sempre é adocicado, mas quem quer pode fazer só com sal. E uma colher bem cheia de sal. Então aqui eu costumo primeiro escaldar a água quente, a farinha de milho e os ingredientes com água quente. Mas por último, então eu vou colocar o fermento. Depois, quando eu colocar a farinha de trigo, né? Que essa parte aqui com a água fervendo já vai estar fria. E assim eu vou colocar daí a farinha de trigo. A gente vai misturando, né? Para que ela tome, fique bem consistente. Quem quer escaldar, pode escaldar, né? Com água fervendo. Mas quem não quiser também, eu faço assim, sempre fiz assim, né? E fica uns pão muito gostoso. A gente gosta muito desses pão. E as minhas amigas também, quando elas sabem que eu vou fazer pão de milho, a gente diz pão de milho, né? Então elas pedem também para mim fazer para elas. Mas hoje eu vou estar fazendo só para nós. E aqui eu vou deixar agora esfriar. Quando tiver frio, eu volto com o restante. Mas a farinha foi escaldada. Estaria assim. Aqui eu vou continuar agora. E para terminar de amassar esse pão, eu coloquei 800 gramas de farinha de milho. E eu vou colocar mais umas 500 de farinha de trigo. E vamos ver como é que vai ficar. 3 colheres, não, 4 colheres desse fermento. Hoje tá meio friozinho aqui, às vezes eu acrescento um pouco mais. Esse fermento é o fermento mesmo pro pão. Eu vou amassando. Eu estou fazendo mais o milho, farinha de milho, do que a de trigo. Bem fácil da gente fazer esse pãozinho. E todo mundo gosta. Agora eu vou colocar aqui coloquei na bancada, né, pra dar uma modelada nele. Depois eu deixo ele dobrar de volume. Pra depois colocar nas formas.
Uma massa bem delicada. Agora eu coloco ele na bacia para ele dobrar de volume. Depois eu vou modelar ele nas formas. A massa já dobrou de volume, a massa do pão. E agora eu vou modelar para pôr nas formas. Tá bem boa para trabalhar. Essa massa, então, ela vai dar 4 pão. E ela não é passada no cilindro, né? É feita na mão mesmo. Porque ela ficou uma massa boa de trabalhar, né? Ficou malzinha. Daí a gente passa ela só com a mão para modelar. Deu 4, vai dar 4 pãozinhos. Ficou bem macia. Às vezes um pão dá maior, outro dá menor. Conforme a gente corta. Divide a massa. Esse é o processo dos pãozinhos na forma. Agora eu vou deixar eles crescer para depois assar. Cobrindo, né, para ficar pão aquecido. Aqui já está o pão crescido e agora eu vou levar ele ao forno. Colocar o pão no forno em 180 graus, que é pão de milho, né? Então a gente tem que pôr mais no forno. Ele vai mais ou menos
em 30 minutos, 35 minutos que ele vai ficar pronto. Porque de milho ele custa mais. Oi pessoal, voltando aqui, a gente assou o pão, né, tá assadinho, pão de milho, ficou bem macio. Vou cortar um pedaço para vocês verem. Ficou um pãozinho assim, olha. Tá bem, deve estar bem gostoso, porque eu não provei ele ainda, né, e tá bem morno, para vocês fazer ele. Comer com uma margarina, uma geleia, é muito gostoso. Então, terminando essa receita hoje, né? Se inscreva no meu canal, dê o like e compartilhe. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.